E é com muito prazer, é com muita alegria que nós aceitamos o convite que nos foi feito para fazer esse estudo falando de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre divino, nosso mestre amado. Eu agradeço a atenção de todos que estão nos acompanhando, na expectativa, para que possamos sair daqui dessa live melhores que quando iniciamos. E que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Bom, nós estamos trazendo o tema, conforme já acertado, previamente com a direção da casa, vencendo as tribulações. Quem não anda atribulado nessa vida? Mas desde os primórdios tem as tribulações. Na vivência de Jesus também tiveram as tribulações. E, no entanto, nós vamos estudar muito o ensinamento de Jesus. Jesus sempre reunia ali com seus discípulos, mas nas últimas reuniões ele falou menos parábolas. Principalmente nas últimas reuniões, ele não estava falando parábolas com os discípulos. E ele falava abertamente. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, depois de uma grande conversa com os seus discípulos, abertamente, muito claro, que eles ficaram ali embasbacados de ver a clareza do Mestre para com eles. Então Jesus disse a eles: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Eles estavam todos ali apavorados, de ver com tanta clareza que Jesus estava falando, estava confirmando mais ainda de ser o enviado de Deus, o Messias. Então Jesus, vendo toda aquela expectativa dos discípulos, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Bom, então Jesus está falando aí de paz. E ele continuou assim: no mundo tereis tribulações, ou seja, provações, tribulações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Lindo, né? Essas colocações de Jesus. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então vejam bem a calmaria que Jesus já estava passando para os discípulos, mas servindo para toda a humanidade. Jesus, em momento algum, não disse que não teríamos tribulações, que não teríamos dificuldades em nossa vida. Então, nessa última palavra dele com os discípulos, já falando nós teremos as tribulações, mas que nós possamos ficar animados, porque Jesus, até chegar na condição de espírito puro, até chegar a essa condição de espírito puro, ele passou por todas as fases de evolução espiritual. Dentro dessas fases, as quais nós estamos passando por essas fases de evolução espiritual. Mas Jesus, acalmando, ele venceu todas as tribulações. E que nós possamos ter paz nele, nós possamos ter fé nele, que nós venceremos todas as tribulações. Assim como nós já vencemos quantas tribulações? O Espírito Emmanuel, falando em paz, paz de Cristo, paz de Jesus, para que tenhais paz em mim, assim disse Jesus. Então, o Espírito Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 155, ele tem uma lição que se chama tranquilidade. Que quando Jesus disse, para que tenhais paz em mim, não é para que a gente fique acomodado. Aí eu tenho fé, eu estou com Cristo, eu vou ficar quieto, parado. Então, Emmanuel coloca o seguinte, a lição chama-se tranquilidade, onde ele nos diz, a palavra de Jesus está sempre fundamentada no espírito de serviço. A palavra de Jesus
está sempre fundamentada no espírito de serviço, nada de tranquilidade, trabalho, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. Assim nos coloca o Espírito Emmanuel, a fim de que os discípulos, ou seja, nós, aprendizes de Jesus, não fiquemos enganados no capítulo da tranquilidade, de deixar o tempo correr, que Jesus toma conta de nós. Ele está tomando, nós temos que agir. Nós temos que colocar em ação os ensinamentos de Jesus. E o Emmanuel ainda coloca assim: a terra é escola de trabalho incessante. É por isso que estamos aqui reencarnados. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Assim nos coloca Emmanuel. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Imaginem se nós não tivéssemos os obstáculos da vida. Imaginem se nós não tivéssemos as dores, os sofrimentos, as provações, as tribulações da vida. Como iríamos evoluir? Como iríamos aprender? Como que iríamos desenvolver a nossa moral? Então é por isso que é colocado as tribulações, as provações, os sofrimentos, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, os nossos sentimentos de amor, aquele amor ensinado por Jesus, falado e exemplificado por Jesus. Nós vamos também lembrar do Espírito Hamed. Lá no livro Um Modo de Entender, esse Espírito Hamed traz para nós uma lição sobre sofrimento, onde ele nos fala o seguinte, que sofrer é um sintoma. Sofrer é um sintoma que indica que a causa sou eu mesmo. Sofrer é um sintoma que indica que a causa, ou seja, a causa do sofrimento, sou eu mesmo. Por isso, devo renovar-me. Ou seja, a causa dos nossos sofrimentos não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. A causa dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, essas causas são nós. Nós é que criamos todas as nossas tribulações. Por isso é momento de uma grande reflexão sobre a nossa realidade, sobre o que se passa dentro de nós, sobre o que se passa em nosso íntimo. Por isso é necessário prestar muita atenção em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, para ver o que está causando esse sofrimento. Se não foi nessa encarnação, com certeza foi na encarnação passada. Assim nos coloca o sábio Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Sofrer, o que é sofrer? Sofrer é desarranjo íntimo. Sofrer é um desarranjo, uma desarrumação íntima. Nossa, consequência também da nossa inadequação. Quando nós não estamos conformando com nada que foge o nosso modo de pensar, com o nosso modo de sentir. Nós queremos que o mundo seja igual, eu quero que seja. Sem falta de adequação, é uma inadequação. É uma inconformação, vamos dizer assim também. Sofrer é uma inconformação, não se conforma com nada, mesmo sabendo que tudo está sob o domínio de Deus,
Nada acontece por acaso. Sofrer é falta de experiência da vida. É que leva ao maior número de sofrimento. Enfim, o que é sofrer? É falta de entendimento diante da vida. Falta de entendimento sobre o verdadeiro sentido da vida. Carlos Drummond de Andrade dizia que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Uma frase muito comentada, né, por muitos estudiosos. Certo? A dor é necessária, que nós vamos aprender com a dor. É isto que o Espiritismo nos coloca também. Tá? Agora, o sofrimento é opcional. Talvez alguma coisa que faça uma pessoa sofrer tanto, mas tanto, aquela mesma coisa não me leva a tanto sofrimento. Então, por isso é colocado que o sofrimento é opcional. O nível do sofrimento é opcional, é escolha individual de cada um. São sentimentos que nós temos que trabalhar, cada um, isso é individual. O Espírito Hamed também nos comenta muito sobre aqueles momentos de exaustão. Quando a gente se encontra cansado, decepcionado com a vida, exausto. Quantas pessoas falam, mas já cansei da vida. Por que isto acontece? O Hamed nos coloca o seguinte, lá no livro Um Modo de Entender. Muito bom esse livro, do Hamed. Teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. Teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. Isso também é colocado para nós no Livro dos Espíritos, no Evangelho, sobre a limitação dos nossos desejos. É a grande causa do nosso sofrimento. Uma das grandes causas do nosso sofrimento nos traz a uma exaustão. Quando aprendemos a colocar limites em nossos desejos, aí então nós vamos acalmando. É um caminho para acalmar as nossas aflições, as nossas tribulações. É um dos caminhos. E como controlar o limite dos nossos desejos? Será como podemos controlar o limite de nossos desejos? Será que se deixarmos de fazer aquilo que nós gostamos de fazer, mas que nós não devemos fazer, seria o caminho para controlar o nosso limite? E começar a fazer aquilo que nós não gostamos, mas que devemos. Isso é interessante para nós limitarmos o nosso desejo, para que nós não caímos em tantas aflições, em tanta exaustão. O Hamed coloca mais. Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que é a ansiedade? Ansiedade é cria do egoísmo, do orgulho. Ficar ansioso para que as coisas aconteçam no momento que eu quero que aconteça, antes do tempo exato. Então, tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. E tudo aquilo que vai resolver com ansiedade, há uma grande possibilidade de sair coisas erradas. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com cuidado. Perfeccionismo também é outro fruto do egoísmo.
Aliás, todos os vícios, né, nos é colocado lá no livro dos Espíritos, todos os nossos vícios é fruto do egoísmo. Então, quando nós partimos para o perfeccionismo, adoece a pessoa, porque vai impor a realizar tarefas que não pode errar. Eu não posso errar. Quem não pode errar? Todos nós erramos. Todos nós somos suscetíveis a erros. Mas o perfeccionista sofre por isso. Ele acha que ele não pode errar. Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. Quantas coisas nós fazemos contrário ao nosso desejo, contrário ao bem, aquilo que vai nos agradecer, apenas para demonstrar para outras pessoas, para ser aplaudido por outras pessoas, para receber agradecimentos de outras pessoas. Isso é insegurança para conosco mesmo. O Hamed ainda coloca assim sobre exaustão. Tua exaustão não é produto de teu trabalho no bem. Tua exaustão não é produto de teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ser. O que o Rebelde está nos colocando desta maneira? Quando nós falamos que nós estamos cansados, exaustos dos acontecimentos da vida, mas se nós estivéssemos ocupando o nosso tempo somente fazendo o bem, pensando, sentindo e fazendo o bem, assim como viveu Chico Xavier e outros tantos, eles nunca reclamaram que estavam exaustos, porque eles viveram fazendo o bem. E todo aquele que passa o seu tempo, emprega o seu tempo, pensando, sentindo e fazendo, executando o bem para o próximo, não vai sentir exaustão. É isso que nos coloca o Espírito Hamed. Pensemos bem, vamos refletir bastante nessas colocações desses sábios espíritos. Nós vamos também recordar o grande apóstolo Paulo de Tarso. Lá em uma das suas cartas aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: depois disto, que nos resta dizer? Depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Lá no livro Nosso Lar, nós vamos fazer alguns comentários agora sobre medo. Lembrando essa frase do Paulo de Tarso, nos remete a fazer um comentário sobre medo. E para começar falando sobre medo, nós vamos recorrer lá no livro Nosso Lar, que é um livro que, com certeza, todos que estão nos assistindo já leram. Quem ainda não lê, vai ler. Tá? É um dos livros mais lidos aí da história, né? Da doutrina espírita. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 42, foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o espírito André Luiz faz uma narração lá nesse capítulo que a colônia Nosso Lar estava em perturbação total, estava numa tribulação total. Os espíritos ali estavam apavoradíssimos com os noticiários da Segunda Guerra Mundial.
Inclusive, tinha um espírito lá de uma mulher que ela estava muito atribulada, tá? Achando que o esposo dela poderia desencarnar nessa guerra e ir lá para o nosso lar, perturbá-la novamente. Imagina o sofrimento, né, que essa mulher passou enquanto estava encarnada com seu esposo e a tribulação que ela estava no plano espiritual, passando por este medo. O assunto sobre medo é tão sério, tão importante, que foi necessário o governador da colônia Nosso Lar, o governador da colônia Nosso Lar, paralisar as suas atividades para fazer uma palestra sobre o medo. Então, ele reuniu-se, a maioria dos habitantes lá dos espíritos do Nosso Lar, que estavam apavorados, e o André Luiz convidado a participar. A enfermeira Narcisa estava, então, tutelando André Luiz. E ele ficou ali, então, né, com aquela expectativa do que iria acontecer. Então, a Narcisa falou para André Luiz, e ele colocou para nós no livro da seguinte maneira: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Olha o que nos leva o medo, tá? E nós vamos recorrer de novo do espírito Hamed, que tem uma belíssima lição sobre também o medo. Também na do livro O Modo de Entender. Ele nos fala o seguinte: o medo pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, agitação ou impaciência diante de um perigo real ou imaginário. Então, por que aqueles habitantes da nosso lar estavam com tanto medo? Aquele medo de um perigo imaginário, porque os benfeitores estavam todos trabalhando para que nada de grave acontecesse na colônia e também tentando acalmar o ânimo na Segunda Guerra Mundial, acalmando dos reencarnados, cuidando dos reencarnados, sobre o medo. O Hamed ainda nos fala: eis alguns sintomas. Isso é muito interessante que a gente vai comentar aqui. Eis alguns sintomas emocionais de temores que nos complicam a existência. São muitos sintomas que vai ocasionar no medo e que vai complicar a nossa existência, vai complicar a nossa maneira de viver. O Hamed nos fala: agitação mental, que é a incapacidade de relaxar e silenciar internamente. Não tendo a capacidade de relaxar um pouco, de fazer uma reflexão, fazer aquele silêncio interior, até mesmo de fazer uma prece, uma oração. Pessimismo e insegurança, que é a hesitação em face não só das grandes, como também das pequenas decisões existenciais. Pessimismo e insegurança. Quantas vezes nós deixamos de executar algo importante por pessimismo, achando que não vai dar certo, e por essa insegurança, achando que não vai dar certo. Às vezes nós deixamos muito bem sem fazer. E aí no plano espiritual, nós vamos passar em revista a nossa consciência, né? Dissociação mental,
aquela confusão mental, dissociação, uma coisa não diz com a outra, né? Esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do nosso dia a dia. Tudo isso aí vai acarretando no medo. Agressividade exagerada, irritação contínua, com tendência a atacar gratuitamente as outras pessoas, com ofensas, com insultos. Quantas, talvez até assassinatos, ocorrem assassinatos, devido então ao medo. Uma pessoa que se para em legítima defesa, ocupada ali pelo seu medo, pode cometer um grande erro, que vai demorar depois séculos e séculos para a recuperação, para a reparação. Vulnerabilidade, que é a sensação frequente de melancolia, levando à tristeza, à depressão, com choro fácil, tendo aquela atmosfera de perseguição contumaz, ou seja, uma perseguição de alguém que está querendo o mal, aí passa a não frequentar lugar nenhum, ambiente nenhum, com medo. Comportamento compulsivo, que é o uso de atos ritualísticos, propensos ao perfeccionismo que comentamos. Início de várias atividades ao mesmo tempo, sem concluir nenhuma. Tudo isso aí vai refletindo. São sintomas. Podem ser sintomas do medo. Podem ser. Aura de fracasso. Que é isso? É desculpa por qualquer coisa e sentimento de humilhação constante na frente dos outros. Vai criando aquela aura de fracassado, achar que todo mundo está rindo de si. Falta de motivação. São crises de perda de interesse pela vida. Sensação de desânimo. Que é essa sensação de desânimo? Eu não vou fazer nada, tudo que eu faço não dá certo. Sintomas perigosas de medo. Mente exaurida, mente cansada. Isolação da vida social, refugia de toda a sociedade. A criatura só executa o que é estritamente necessário para a sua manutenção diária. Se a pessoa chegar nesse ponto, está ocorrendo aí na depressão, mas tudo é feito de um medo interior. O Hamed nos comenta o seguinte: não podemos afirmar que todos esses sintomas estão relacionados apenas com o medo. Mas quando algum deles ocorrer, é necessário estarmos alerta, pois o medo pode estar servindo de base às nossas emoções e atitudes perante a vida. Quantas atitudes importantes nós deixamos de fazer devido ao medo, relacionando tudo isso que nós comentamos aqui. Então vamos refletir muito sobre os nossos sentimentos, sobre nossos pensamentos, o que estamos fazendo no nosso tempo, como estamos agindo com relação a mim, com relação ao meu próximo, com relação ao meio onde eu vivo, começando pela família, no meio social, no meio religioso. Como estamos reagindo? O temor pode ser um ácido que venha consumir. Hamed coloca. O temor pode ser um ácido que venha consumir desnecessariamente nossas energias vitais. Olha, que o medo nos leva, né?
a consumir as nossas energias vitais. Quais são as nossas energias vitais? Aquela que nos dá ânimo ao nosso corpo físico, movimentação ao nosso corpo físico. Entretanto, não podemos esquecer o que nós não devemos esquecer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? É a frase do apóstolo Paulo. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Ainda sobre o medo, com palavras de coragem, para nos encorajar, nós vamos voltar lá no capítulo 42 do livro Nosso Lar, onde o governador da colônia, na sua palestra sobre medo, ele coloca o seguinte: elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Elevemos ao máximo nosso limite, nosso padrão de coragem. Coragem da fé e de espírito de serviço. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Palavras do governador da colônia Nosso Lar, segundo nos relata André Luiz. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Então nós vamos ter essa coragem de enfrentar as tribulações da vida. Não vamos ficar sem tribulações, mas nós venceremos todas. Foram palavras de Jesus, comunicando com seus discípulos, deixando para nós. Tem um livro também de Emmanuel, Palavras de Coragem, livro muito bom. Na lição número 11, e que o Emmanuel nos diz, o título da lição é Convite da Coragem. Convite da Coragem. Aceita-te tal qual és, fazendo de ti o melhor que puderes. Eu me aceitar, não é eu querer ser melhor do que o outro, e nem me sentir pior do que o outro. É ser o que sou, fazer o melhor do que posso fazer, tirar toda a força dos meus sentimentos para fazer o melhor que eu posso fazer, superando a mim mesmo a cada dia. Isso é reforma íntima. A cada dia nós sermos melhores do que nós mesmos. É eu ser melhor hoje, ser melhor do que ontem, com o propósito de amanhã ser melhor do que hoje. Não lamente as vantagens perdidas. Quanto tempo nós perdemos lamentando alguma coisa que nós perdemos, alguma oportunidade, na maioria das vezes, quase todas, materiais, e nós ficamos a vida toda lamentando. Isso nos traz um grande prejuízo, né? Acima de qualquer desapontamento, continua amando as tarefas que te honram a existência, com os recursos que te foram colocados nas mãos. Nós temos todas as ferramentas em mãos. Todas as ferramentas para que possamos executar uma boa tarefa na seara de Jesus. Então, isso que Emmanuel está nos recomendando, para usar muito bem esses recursos que Deus colocou à nossa disposição, para que possamos ajudar a Jesus nessa obra divina, na obra do progresso material e progresso moral.
adentrando aí nesse mundo de regeneração. Constrói sempre que possível o otimismo e a alegria em derredor de teus passos. Isso nos recomenda Emmanuel. Não ficarmos reclamando, ficarmos aí tristes, pessimistas, achando que nada vai dar certo, achando que as coisas vão piorar. Não é isso que Jesus quer de nós. Não é assim que nós vamos acabar com as nossas aflições. É buscando o otimismo, a alegria de viver, pensamento positivo, criando uma aura alegre em torno de nós, para que todas as pessoas que se aproximem de nós sintam bem e saiam felizes. É isto a atitude do verdadeiro cristão. Deixando com que todas as pessoas que se aproximem sintam bem e saiam felizes. Não carregues contigo a sucata de teus desencantos e frustrações. Grande Emmanuel, com suas belíssimas lições. Não carregar conosco, o que é sucata? Aquilo que não presta, não serve a nada. Né? Não carregue contigo a sucata de teus desencantos e frustrações. O que passou, passou. Não lamentarmos o passado. Se for lembrar, procuremos lembrar de coisas boas. Mas prisão no passado gera tristeza. Sempre que nós retornamos o nosso pensamento no passado, a nossa tendência de pensar nas coisas negativas. Então vamos pensar o hoje. O que passou, passou. Vamos pensar o hoje. O que eu posso fazer hoje? Com o propósito de amanhã estar melhor. Desengano e esclarecimento. O que é desengano? Quando nós saímos do engano. Quantas vezes nós nos enganamos? Buscar mais esclarecimento das coisas. E isso a doutrina espírita nos traz com clareza absoluta sobre o sentido da vida. A coragem da fé em Deus se te fará alavanca de apoio na travessia dos obstáculos. Ainda Emmanuel. A coragem, achei interessante o Emmanuel colocar assim, né? A coragem da fé em Deus. Olha, para ter fé, nós temos que ter coragem. Coragem para combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho. A coragem da fé em Deus se te fará alavanca de apoio na travessia dos obstáculos. Então nós temos que ter essa fé, essa coragem, o otimismo, o desejo de ir adiante, no bem. Tudo que é bem, faz bem. Não aflijas por benefícios que ainda não possuis. Quantas vezes nós nos encontramos aflitos por algum benefício que nós ainda não possuímos? E talvez nem vamos possuir nessa encarnação? Então são muitas coisas que nós temos que trabalhar para combater essas tribulações que nós vivemos. Age para o bem, Emmanuel diz. Age para o bem e o teu dia de êxito chegará. Age para o bem e o teu dia de êxito chegará. É muito bom, eu gosto muito de pegar essas lições desses belíssimos espíritos, né? Esses grandiosos espíritos, que o trabalho deles é realmente trazer para nós essa maravilha de ensinamento, mas que nós nos esforcemos também para seguir, né? Pelo menos ter muito esforço. Tem um livro também de Chico Xavier que se chama Diálogo dos Vivos. Livro pequeno. Por que diálogo com os vivos? Porque Chico Xavier, nas suas rodas de amigos,
Imagina os assuntos de Chico nas rodas dos seus amigos, seus grandes amigos, né? Só assunto de otimismo, né? Assunto de benevolência, de indulgência, né? Para com o próximo. Então, ele nos conta nesse livro que em uma dessas reuniões com os amigos, eles começaram então a conversar sobre as tribulações, porque a humanidade estavam passando, ainda estão passando, né? Então, o assunto dos amigos, o Chico dos seus amigos, era em cima das tribulações, das aflições, das agonias e também dos desânimos. As pessoas desanimadas, aquelas pessoas com trabalhos importantes em suas casas religiosas, tá certo? Muito desanimados. Então, o assunto do Chico era em cima, com seus amigos, em cima disso. Esse era o assunto. E eles, então, né, com esse assunto belíssimo, o que nós podemos fazer? Aí um dos amigos sugeriu fazer a prece ali. Fazer uma prece e fazer uma leitura de uma obra da codificação. Então, um dos amigos fez ali a prece e eles abriram o livro dos Espíritos. E foi apresentado a eles a pergunta 643. 643. Que a pergunta que Allan Kardec faz para os sábios espíritos é: há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Que pergunta, né, que Allan Kardec faz. Ou seja, existem pessoas que, pela posição social, cultural, não possa fazer o bem? Essa é a pergunta. Né? Resumindo a resposta, nosso objetivo aqui é no assunto do Chico, né? Mas resumindo a resposta, que todos podem fazer o bem, de alguma forma ou de outra, mas todos, todo ser humano tem condição de fazer o bem. Então, eles comentaram a respeito, né, dessa resposta, os amigos ali, e no final dos estudos, o Chico, sempre muitíssimo bem acompanhado, e lá assistindo essa reunião, essa discussão entre eles sobre esse assunto, estava o espírito André Luiz, que então logo pediu para que o Chico pegasse ali um lápis, um papel, para que ele pudesse ajudá-los, né, no entendimento dessa resposta dada pelos sábios espíritos a Allan Kardec. Então, André Luiz, ajudando a entender essa resposta lá com os amigos e para nós também, porque depois o Chico, com seus amigos, acharam por bem colocar em livro, né, para nós. Belíssimas lições, graças a Deus. Então, André Luiz colocou o seguinte: ó, ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se tal qual é, para fazer o melhor de si. Que vem igual aquela colocação do Emmanuel que a gente comentou agora há pouco. Nós aceitamos tal qual nós somos, porque todos nós podemos sim fazer algum tipo de bem, ao nosso nível. Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. André Luiz. Nenhum avanço, nenhuma evolução moral, nenhum progresso moral se fez e nem se fará sem riscos. Trabalhar no bem, no limite de nossas forças. Pessimismo é impedimento de criação voluntária. Pessimismo é impedimento de criação voluntária. Se ficarmos deitados sobre o pessimismo, como é que nós vamos avançar? Quantas pessoas necessitam de nós? Quantas pessoas necessitam do nosso auxílio, assim como nós necessitamos do auxílio das pessoas? Todos necessitam do auxílio um do outro. Daí vem, então, a coragem. Vida e coragem. Receio de sacrifício
Em se tratando de fazer o melhor, é atraso na marcha. Ainda André Luiz. Receio de sacrifício. Em se tratando de fazer o melhor, é atraso na marcha. Sempre que ficarmos com medo, com receio, que as coisas não darão certo, que aquilo que eu quero fazer de bem não dará certo, nós vamos atrasar a marcha. Nós temos a consciência que o bem vai fazer o bem, é avanço na marcha. Trabalhar servindo é participar. Ainda André Luiz. Trabalhar servindo é participar. E participar é viver corajosamente. Trabalhar servindo é participar. E participar é viver corajosamente. Todos aqueles que se preservam demasiado contra obstáculos e provações acabam fugindo das tarefas que lhes compete desenvolver. Todos aqueles que se preservam demasiado contra obstáculos e provações acabam fugindo das tarefas que lhes compete desenvolver. Título da lição: Vida e Coragem. André Luiz remata assim: aquele que não tem coragem de pensar, agir e renovar-se sozinho, sem coragem de ser o que é, operando e cooperando para cumprir o dever que a vida atribui, não encontrará progresso. Não encontrará progresso. São belíssimas lições que esses espíritos trazem para nós. E nós vamos encerrar para a nossa reflexão, completar a nossa reflexão. Nós pegamos aqui, então, uma mensagem do espírito Hermance de Foucault, lá no livro Unidos pelo Amor, lição número 9. Hermance de Foucault, ela foi médium que trabalhou junto com Allan Kardec. Era médium jovem, desencarnou ainda jovem, com 19 anos, e de aneurisma cerebral. E hoje ela trabalha no plano espiritual com Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança. Tá? Então ela nos dá essa mensagem aqui, ó. Somente quem ainda não aprendeu as habilidades da fé e do otimismo, confiando plenamente em Deus e seus poderes no bem, empresta força maior aos adversários do amor. Se nós ficarmos cultivando o medo, o pessimismo, olha o que a Hermance de Foucault nos coloca. Vamos repetir. Somente quem ainda não aprendeu as habilidades da fé e do otimismo, confiando plenamente em Deus e seus poderes no bem, empresta força maior aos adversários do amor. E quem são os maiores adversários do amor? São aqueles perseguidores, tanto reencarnados quanto os desencarnados. Em grande quantidade, os desencarnados, que nós chamamos de obsessores, né? Que tentam nos desviar do bem, tentam nos colocar medo, tentam nos implantar o pessimismo. Vamos refletir. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Muita paz, que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. E coragem para vencer todas as nossas tribulações. Jesus disse que nós venceremos todas, porque Ele venceu. Então vamos acreditar na palavra de Jesus e vamos vencer todas as nossas tribulações,
com otimismo, com fé e muita boa vontade em servir. Que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Muito obrigado pela atenção.